Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda, na quinta-feira, 27 de novembro. E essa data, bom, pelo menos para mim é muito especial, né? Porque hoje é dia do meu aniversário. E o Vasco poderia me dar um presente, né, na sexta-feira, vencendo o Internacional. Seria o melhor presente do meu aniversário, seria a vitória do Vasco sobre o Internacional. Se eu não ganhasse mais nada, já ficaria feliz. Pelo menos estaria muito mais tranquilo. Bom, mas antes da gente bater aquele papo sobre Vasco, eu gostaria de convidar você, que ainda não está inscrito no canal, para se inscrever. E para quem já está inscrito, para não esquecer de dar aquele joinha, né, mais conhecido como like, para valorizar o nosso trabalho. A gente está na luta, sofrendo, mas seguimos em frente, né? Confiamos no Vasco. Lógico que a situação está muito difícil. A gente tinha uma expectativa aí até de Libertadores, mas o que se viu, infelizmente, depois de 4 vitórias espetaculares do Vasco, o Vasco caiu de produção inexplicavelmente. Deve ter alguma explicação, né? Porque nada acontece assim também, né? Alguma coisa deve ter acontecido para que o Vasco conseguisse 0 ponto em 5 jogos disputados, 5 derrotas. Então, alguma coisa realmente séria aconteceu. E houve inclusive uma reunião da torcida, a torcida foi lá no CT, e eu vi muita gente falando: lugar de torcida é na arquibancada, o torcedor é para torcer, não tem que ir ao local de trabalho dos jogadores para cobrar, para pressionar. Eu penso diferente, cara, porque se todo mundo entende o papel da torcida do Vasco, que é um papel fundamental, né, a torcida que apoia o time, que enche o estádio em todos os jogos, e viaja aí o Brasil inteiro, né, sempre prestigiando o Vasco, sempre torcendo muito pelo Vasco. Então eu penso que a torcida também pode cobrar dos jogadores, da diretoria, evidentemente que uma cobrança dentro de um certo nível, né, de um certo limite. Eu não estou aqui para falar de violência, isso está fora de qualquer situação, inclusive na arquibancada, né? Então, violência, estou fora. Violência é outra situação, aí é crime. Agora, a cobrança, e eu estive vendo alguns vídeos, né, que o canal mesmo transmitiu, colocou, e a torcida só demonstrou para os jogadores, para a comissão técnica, para a direção do Vasco, né, a preocupação e exigindo empenho, né, exigindo vontade de jogar, vontade de ganhar, falando da grandeza do Vasco, falando do apoio que a torcida sempre deu e que é um retorno. Então foi uma cobrança assim, num nível muito legal, cara, sabe, muito legal. Houve uma pressão? Claro que houve.
mas tentando mostrar aos jogadores do Vasco e à comissão, principalmente aos jogadores e comissão, que o torcedor quer um retorno, cara. O torcedor está prestigiando, está enchendo o estádio, está indo lá, está incentivando e não está tendo retorno. Então isso foi que a torcida foi lá falar com os jogadores, pô, e pedir a eles empenho. Né? Teve um momento que falou, não, perder um jogo já pode perder. Agora não do jeito que está perdendo, foi o que nós vimos aí nesses últimos 5 jogos. Né? Derrotas, Vasco totalmente entregue, sem vontade, sem querer jogar, sem querer disputar, sem querer ganhar. E isso que o torcedor, com toda a razão, foi lá cobrar. E para mim, se é o maior patrimônio do clube é a torcida, por que a torcida não pode ir lá conversar? Né? Então, para mim, normal. Para mim, normal. E isso pode funcionar. Eu vejo também o seguinte, a gente muita crítica à direção do Vasco, que aí começa a vir as coisas, que a direção, que o Pedrinho, que o Felipe, que eu não sei o quê. Agora, a meu ver, a diretoria, evidentemente, aquelas contratações que nós já cansamos de criticar, né, tipo Jean Davi, tipo Lloyd, isso daí ficou no passado. Porque, na realidade, nessa última janela, a diretoria fez 6 contratações, e dessas 6 contratações, 4 são jogadores titulares do Vasco. Né? O Cuesta, o Robert Renan, o Barros e o Andrés Gomes. Então foram quatro contratações que qualificaram a equipe. Agora, fora o Matheus França e o Thiago Mendes, mas foram jogadores que tinham um referencial. Né? O Matheus França jogou no rival, jogou bem, tanto que foi vendido para a Europa. Estava lá na Europa meio que sem jogar e tal, mas foi uma aposta, mas tendo um currículo, né? Não foi um Lloyd, né? Que ninguém sabia, ninguém... Foi um jogador que vimos jogar aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e que estava na Europa. Então foi uma aposta. Infelizmente, não performou. O Thiago Mendes a mesma coisa, um jogador que estava na Europa também, jogou na Europa. Então não é qualquer um que joga na Europa. Também veio, mas não conseguiu, disputou posição, mas não conseguiu agradar mais do que os que estão jogando. Então está no banco. Agora os outros 4 são titulares. Pô. O Cuesta, Robert Renan, o Barros, que o Vasco trouxe de volta, e o Andrés Gomes. E outra coisa, eu não me lembro a última vez que o Vasco cedeu 4 jogadores para as seleções. 4. Puma, Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gomes. Então hoje a equipe do Vasco tem 4 jogadores de seleções. Quando que teve isso? Então isso é sinal que a diretoria acertou, pô. Fez a parte dela. Outra coisa, contratou o Diniz, um ótimo treinador, foi campeão da Libertadores, treinador de seleção brasileira. A grande maioria da torcida do Vasco apoiando o Fernando Diniz. O Diniz fez o Ryan, um jogador que valia aí, sei lá, 20 milhões, passou a valer 60 milhões de euros. Passou a valer 360 por conta do trabalho do Diniz. O próprio Paulo Henrique foi chamado para a seleção e o trabalho do Diniz. Então, a diretoria, a meu ver, na minha opinião, fez a parte dela, qualificou a equipe. Agora, a diretoria também não pode jogar pelos jogadores, né? Tudo bem que o Pedrinho foi um grande jogador, o Felipe foi cracaço, mas eles não podem entrar em campo. Então, quando se critica a diretoria, eu não sou advogado do Pedrinho, nem do Felipe, nem da diretoria, não sou. Agora, quem contratou o Admar Lopes, por exemplo, todo mundo elogiou o trabalho do Admar pelas contratações que fez na última janela, não foi? Quem contratou o Admar? Foi a diretoria, o Pedrinho, né?
Então, a diretoria, ao meu ver, fez a parte dela. Agora, não pode entrar em campo. Foram ótimos jogadores. O Felipe foi um cracaço, mas não dá para jogar mais com essa idade. Então, quem tem que jogar? Quem tem que jogar? O jogador. A responsabilidade é de quem? Pelo time do Vasco estar nessa situação agora, atual, tendo que ganhar para não ser rebaixado. O Vasco estava pensando o mês passado em Libertadores. Agora está pensando no rebaixamento, em não ser rebaixado. E para isso, os jogadores têm que botar a cara. A responsabilidade é dos jogadores, a responsabilidade é da comissão técnica. Foram eles que conquistaram os 42 pontos, foram eles que conquistaram aquelas 4 vitórias, e foram eles que perderam 5 vezes, 5 derrotas. Agora só faltam 3 jogos. O Vasco tinha 8 jogos, o Vasco ia disputar 24 pontos para fazer 3 ou 4 só, que precisava. Já se passaram 5 jogos, quer dizer, o Vasco já disputou 15 pontos e não fez um sequer. Agora tem 9 pontos para disputar. Tem que fazer no mínimo 3 pontos. A gente não pode pensar que 3 pontos, o Vasco chegando em 45, está livre também não, totalmente está garantido. E também não está. Poderia estar há um tempo atrás. Mas o Vitória começou a ganhar. O Fortaleza, que parecia que seria o terceiro time aí rebaixado, né, o Sport já está. O Juventude praticamente. E o Fortaleza seria o terceiro aí que estaria rebaixado também. O que aconteceu com o Fortaleza? Foi em Salvador, ganhou do Bahia. Foi em Bragança Paulista, ganhou do Bragantino. Está o Fortaleza na briga de novo. Fortaleza foi a 37 pontos. Ainda tem 9 para disputar, sendo 2 jogos em casa. Com Corinthians e Atlético Mineiro, que não são times confiáveis. E a última rodada é contra o Botafogo aqui no Rio, que também não é confiável. Então o Fortaleza está na briga. Então está tudo embolado. Então 3 pontos é o mínimo que o Vasco tem que conquistar para torcer ainda para outros resultados. Que agora está Vitória na briga, está Santos na briga, está Internacional na briga, entrou Fortaleza na briga. Está o Ceará está com uma tabela difícil, que joga com os 3 que estão lá na frente, o Ceará joga. Mas está uma coisa complicada. Então não basta só os 3 pontos. Não, agora 3 pontos, estou tranquilo. Não, não está tranquilo não. Tem que somar mais. Tem que somar mais. Não pode bobear. Agora os 3 pontos tem que começar amanhã, contra o Internacional. Porque dos 3 jogos, a meu ver, Internacional, Mirassol e Atlético Mineiro, o Internacional é o menos difícil. Vai ser muito difícil. Porque o Internacional não está bem, assim como o Vasco também não, mas tem bons jogadores. O Inter tem bons jogadores. O jogo com o Santos, por exemplo, o Inter amassou o Santos, perdeu umas 6 ou 7 chances claras de gol. E o Inter tem bons jogadores. Então vai ser um jogo muito difícil para o Vasco, muito perigoso para o Vasco, mas que o Vasco tem que ganhar. Porque depois pega o Mirassol, que é um time mais difícil ainda que o Inter. O Mirassol está com mais de 60 pontos, se não me engano, 62 pontos. Está lá em 4º lugar, garantido na Libertadores. É um ótimo time, difícil de ganhar. E depois pega o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, que também não está bem colocado, mas tem grandes jogadores e que podem jogar. A qualquer momento eles podem jogar. Tudo pode dar certo, eles podem jogar. Então tem que começar ganhando do Inter. Não, vamos interromper, pelo menos o empate. Não tem que empatar. Não tem que empatar com o Inter, tem que ganhar do Inter. E para ganhar do Inter, além de jogar bola, além de querer mais, além de ter que ter vontade de ganhar, tem que jogar bola, e é fundamental o apoio da torcida. E ninguém aqui está cobrando o torcedor. Não, torcedor, eu estou te cobrando para você ir lá. Não. Mas é para o torcedor refletir, porque se o time já não está bem com o apoio da torcida, como perdeu
esses jogos em São Januário com o apoio da torcida. Imagina sem o apoio. E aí depois não adianta chorar, pô. Depois não adianta chorar. Chegar o ano que vem, né? O Vasco aí num processo de recuperação, construção de estádio, SAF, tudo isso. Como é que vai fazer? Se não continuar na Série A. Então o momento é agora. Porque o Vasco não dá retorno para o torcedor, mas isso no momento não importa. O que, a meu ver, a minha opinião, é que o torcedor agora tem que torcer mais do que nunca. Porque o torcedor torce sempre e não tem retorno do clube, porque não tem vitória, não tem título. Tá legal, é isso mesmo, concordo, é isso mesmo. O torcedor está sempre prestigiando o time, está sempre torcendo, está sempre dando força, está sempre comparecendo, e o Vasco não dá retorno. Eu concordo com isso, ok. Mas não é um momento agora de virar as costas, porra. É isso que eu chamo o torcedor para reflexão. Porque se virar as costas agora, se for para o estádio para vaiar, para ficar de costas, para xingar jogador, vai acabar com o moral do time, pô. A confiança do time já está lá embaixo, quase no fundo do poço. Se não tiver o apoio do torcedor, aí é que vai para o fundo do poço mesmo. Aí é que não vai conseguir os pontos para se manter na Série A, pô. O momento é esse, cara. Então o torcedor tem que ir para incentivar do início ao fim. Do início ao fim, cara. Tem que ir. E eu sei que vai. Mas o Vasco não pode pedir, não pode exigir. Claro que não. Mas é um momento para o torcedor refletir, cara. E é importante que o torcedor prestigie o time, torça para o time, dê força ao time. Porque são 3 jogos decisivos, cara. Para o Vasco, o ano que vem, continuar o processo de reestruturação ou então dar um passo atrás. Começar do nada de novo. Né? Como é que vai fazer se não disputar a Série A? Tá bom, torcedor, vou ficando por aqui e eu espero ver o estádio amanhã lotado e a torcida mais uma vez, reconheço, né, o trabalho do torcedor, o torcedor larga tudo para prestigiar o Vasco, evidente, mas a hora é essa. Tá bom? Um grande abraço e até a hora do jogo. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!